Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Vanessa e aqui nesse canal eu trago dicas sobre inteligência artificial, sobre o Canva, sobre ferramentas digitais, produção de conteúdo. Então, se você não quer perder nada disso, já se inscreve aqui no canal, assim você também me ajuda a crescer aqui no YouTube e a entender que esse conteúdo ele é relevante para você e também, né, para o YouTube entender que o conteúdo é legal e divulgar aí para outras pessoas. Hoje a gente vai ver um pouquinho aí do Canva, como que o Canva ficou agora em 2025 com a nova atualização, a tão aguardada atualização. Eu estava muito ansiosa para receber e essa semana eu recebi a minha atualização. Então, assim, se você já recebeu a sua e ainda não teve tempo de olhar, eu vou passar um olho, né, em tudo ali o que a gente tem de novo agora com o Canva. Agora, se você não recebeu ainda também fica aqui no vídeo, porque aí você já conhece, já entende mais ou menos como que tá a plataforma agora e quando receber a sua atualização, você já está prontinho para ir exatamente aonde você quer sem perder tempo. Então, vamos lá? Então, a primeira coisa que vamos fazer aqui é já abrir o Canva. E aqui já podemos notar que já, né, temos diferenças. Eu recebi a minha atualização faz poucos dias, então ainda não tive tempo de olhar em detalhes, né, como que ficaram as coisas. Mas aí nós vamos aqui juntos olhando essas diferenças, o que que tá mais legal, o que que não. Vamos lá então. Então, aqui a gente pode já perceber, né, que nós temos bem mais funções aqui, funções rápidas, né, do que a gente tinha na versão anterior. E aqui já com os nossos designers aqui embaixo. Essa parte lateral aqui também teve uma leve mudança. A gente consegue vir aqui direto agora também no criar, né? Eu ainda não sei, né? Se você souber o porquê que tem essa diferença aqui, me avisa. Eu acho que, na verdade, a gente consegue ir pelos dois lados, talvez para uma pessoa que esteja já trabalhando por aqui, aqui seja um acesso mais rápido, né? Ou se não, ela vem aqui em criar. Porque no final das contas, pelo menos para mim, me parece que são bem parecidas, né? Se a gente vem aqui na opção criar, nós temos nessa lateral esquerda acesso às planilhas, aos documentos, quadros brancos. Bom, vamos dar uma olhada se eu clicar aqui me aparece a mesma coisa. Vamos ver. Ah, não, olha, já é um pouco diferente. Ele já abre direto na planilha. Entendi. Então, bem legal também. Então, vamos lá, voltando. Caso você queira ir direto para a planilha, então a gente clica aqui, ó, já em planilha nova. E se não, nós vamos em criar. E quando você clicar em planilha, você tem também a opção aqui, ó, já de criar uma planilha nova, acredito eu. Ou se não, você vê os modelos aqui embaixo, o que é bem legal também. Acredito que seja a mesma coisa, é um estilo bem parecido, né, para todas as outras opções aqui, onde você tem algumas opções que acredito eu que são as mais comuns e em branco aqui em cima, e aqui embaixo você encontra os modelos. Próxima coisa. Aqui embaixo nós continuamos, né, com o botão de início, que é essa página principal, na verdade. Depois nós temos os projetos. A gente já tinha projetos na outra versão também, então aqui não tem tanta coisa assim de diferente. Os modelos também, eu percebi que eles estão mais organizados aqui, né? Onde você consegue ver planilhas, documentos, currículos. Também é um pouco parecido com aquela parte que a gente estava vendo anteriormente, né? Só que aqui é uma coisa legal também, é que é que parece que tá mais, como é que eu posso dizer? Tá mais nichado, né? Por exemplo, se você vai aqui em ensino, você já consegue escolher por exemplo,
você quer criar conteúdos ali mais voltados para língua e literatura, para matemática, ciências. Isso já não tinha na versão anterior. Por exemplo, se eu clico aqui em ciências, ele me dá várias opções de coisas que eu posso criar aí voltadas para a ciência, né? Muito legal isso também, para você que cria aí e-books ou qualquer outro conteúdo, né, que talvez seja relacionado à ciência. Aqui é uma parte onde você só vai, né? Porque tem muita opção legal de coisa para escolher, de slides, tanto para, sei lá, quem está estudando também, né? Muito bacana. Depois, vamos ver aqui, temos essa opção de marca, kits de marca, que essa aqui a gente já tinha na versão anterior também. E, né, a grande novidade aí do dessa atualização, que na verdade é a inteligência artificial que veio com tudo nessa nova atualização. Mas antes de falar dela, eu vou passar aqui e mostrar um pouquinho dos aplicativos. É, eu não vou entrar em detalhes aqui, tá, gente? Porque aí depois faço outros vídeos explicando em detalhes cada uma das funções. Agora é só pra gente ter uma visão geral mesmo de como ficou a plataforma. Então aqui em aplicativos, né, a gente pode ver que tá um pouco diferente também, porque antes a gente tinha aqui, se eu não me engano, era na barra aqui lateral da esquerda, a gente tinha uma seleção de aplicativos, só que agora tá bem mais, como que eu posso dizer? Está bem mais organizado, mais bonito, mais fácil de encontrar as coisas também, né? É, aqui em cima tem mais ilustrações também, os aplicativos, coisa que antes não tinham tantas, a não ser, eu acho que se você clicasse e entrasse diretamente no aplicativo, mas eram mais nomes, né, que a gente via e uns quadradinhos pequenininhos mostrando o que era relacionado ao aplicativo. Era uma logo pequenininha, na verdade, de cada aplicativo. E aí aqui, assim, com essas imagens maiores, eu acho que fica mais fácil de se entender o que cada aplicativo faz, né? E aí temos vários aplicativos aqui. Aqui em cima também a gente consegue selecionar de acordo com o que a gente quer. Isso também está bem legal. Por exemplo, se eu quero aplicativos de áudio e narração, eu clico aqui e aí ele já vai selecionar para mim aplicativos de áudio e narração. Isso facilita muito na hora da gente, né, buscar o aplicativo que a gente quer para editar um vídeo, se você está fazendo um anúncio de um produto seu, por exemplo, e você precisa de um aplicativo para fazer a narração ou alguma coisa ali no áudio, você já vem aqui, clica em áudio narração e encontra esses aplicativos. Também temos aqui comunicação, design gráfico, edição de fotos e por aí vai, tem bastante coisa. E aí agora a gente vai ver aqui, vamos voltar em início aqui na nossa página inicial, aonde a gente vai encontrar 3 botões principais, um leva para os nossos designs, coisas que a gente já tem aqui. Um leva para modelos, né? Por exemplo, atualmente eu estou fazendo muitos currículos, então ele me mostra mais currículos aqui, modelos de currículos. Mas eu acredito que caso você produza mais outro conteúdo, o modelo que vai aparecer aqui para você vai ser diferente. Mas independente disso, você também tem outros botões aqui embaixo, né? Que também leva para outros modelos de coisas. Por exemplo, tá perto do Dia dos Namorados, se eu clico aqui em Dia dos Namorados, ele me dá vários modelos relacionados ao Dia dos Namorados. Então, isso já facilita muito. Mas caso você não queira nenhum desses modelos, você ainda pode vir aqui e escrever o que você quer. Por exemplo, não sei, eu quero criar um anúncio. Um anúncio para Facebook relacionado à academia. Será que ele cria alguma coisa assim? Vamos ver.
Ah, sim, criou, olha. Que bacana já, ó. Então aqui nós podemos escolher algum desses anúncios e editar e pronto, rapidinho, né? Isso já facilita bastante. E aí aqui o queridinho, né? O tão esperado, é, a atualização tão esperada, né, da inteligência artificial, onde a gente consegue gerar imagens. Na verdade, a gente já estava conseguindo gerar imagens na versão anterior, mas não estava tão bom como ficou nessa versão. Também a gente pode usar aqui a inteligência artificial para criar, escrever um documento, né? Ou também, acredite ou não, para poder programar. Aqui a gente pede um. Bom, aqui embaixo, né, tem algumas. Como que eu digo? Tem algumas sugestões, né, do como que a gente pode usar, por exemplo, essa programação. A gente pode criar uma calculadora, por exemplo, você tem um negócio aí e você quer criar uma calculadora para facilitar o seu dia a dia, de saber lá os preços, ou para enviar para os seus clientes, para que eles tenham uma ideia de, se eu pego esse pacote, mais outro pacote, quanto que fica o preço no final? Você pode criar essa calculadora, envia para o seu cliente e já facilita todo o serviço. Você também pode criar aqui, ó, linhas do tempo, histórica interativa. Também pode criar jogos. Pode aí criar um cardápio para o seu restaurante, caso você tenha um restaurante aqui, ó. Dá para fazer muita coisa bacana aqui. É claro que, vamos considerar que é a primeira versão dessa opção, dessa função aqui de programação. Outra que, né, não é um programador que está fazendo tudo. Então temos lá as suas limitações que a gente comenta no vídeo sobre essa programação aqui no Canva. Aqui é só para ter uma ideia geral mesmo do que o Canva é capaz de fazer agora, né? Então vamos tentar gerar uma imagem aqui para ver o que sai pra gente. Vamos tentar gerar uma imagem. Deixa eu pensar. Eu quero uma praia, estilo havaiano, com muitas flores e um barco azul e vermelho ao centro. Uma coisa bem simples, tá, gente? Só para ver o que a gente tem aqui, como que essa imagem ficaria. Aqui, ó. Eu achei a qualidade da imagem muito boa, sinceramente. É claro, assim, que, né, se você quer coisas mais detalhadas, tem preferências, aí você pode dar todas essas, esses comandos aqui e ele vai criar. Eu só acho que aqui as dimensões estão meio, estão meio estranhas, né? Porque o tamanho da flor é maior do que o barco, então essa parte ficou meio estranha. Mas assim, dá para ir ajustando e a qualidade das imagens são realmente muito boas. Então, é isso. Depois eu pretendo voltar com vídeos mais específicos, né? Era só pra gente conhecer aqui mais por dentro da plataforma e ver como ficou. Eu realmente gostei muito dessa nova atualização. Eu acho que fazia tempo, né? Não só o Canva, mas muitas empresas elas trazem atualizações que às vezes são quase a mesma coisa das versões anteriores, então não são tão empolgantes assim. Mas essa nova versão ela trouxe muita coisa bacana que dá para fazer diferente e eu gostei muito. Inclusive, que eu já ia me esquecendo, uma das funções que são assim um grande diferencial aqui é que agora a gente consegue criar arquivos com arquivos diferentes. Como assim? Deixa eu mostrar rapidinho. Você agora consegue, por exemplo, eu vou criar um documento aqui e aí vamos lá. Não, pera, deixa eu criar um.
pode usar esse slide aqui. Por exemplo, eu tenho aqui uma planilha e aí vamos supor que eu tenho informações nessa planilha, sei lá. Eu tenho aqui nome, não aqui. Aqui eu tenho nome, quantidade de produtos, por exemplo, que a pessoa comprou. Aí eu vou colocar aqui, Vanessa comprou, vamos dizer que eu comprei 4 produtos aqui, seja lá o que for. E aí agora nós temos essa caixinha aqui embaixo, aonde eu consigo adicionar outros tipos de arquivo no mesmo documento. E isso não era possível antes. Então isso é sensacional, simplesmente isso aqui ajuda muito na hora de criar alguma coisa, né? Por exemplo, eu quero adicionar aqui agora uma apresentação junto. Aí aqui, então, aqui em cima eu tenho, né, minha planilha. E na segunda página eu tenho uma apresentação do que eu quiser. Sei lá, vamos supor que esse produto, o que é esse produto? Vamos supor que esse produto seja perfume que eu vendo, né? Vamos supor que eu venda perfumes e cosméticos. E aí nessa segunda página eu tenho lá claro, né? Melhor do que isso aqui. Eu tenho o anúncio lá do meu perfume, dos meus cosméticos e tal. E na primeira, né? Aqui. E na primeira página eu tenho, sei lá, um registro dos meus clientes com nome e tal. E tudo no mesmo documento. Então, isso é bem bacana. E depois, quando eu voltar com outros vídeos mais específicos, a gente dá uma olhada mais a fundo nisso. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham tido uma ideia melhor de como que ficou aí o Canva. E vejo vocês no próximo vídeo e vou trazendo outros vídeos mais específicos para explicar melhor como que a gente pode usar cada função. Se gostou desse vídeo, deixa um like aí pra mim, não se esquece. E vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!